Cumprimento nossos amados irmãos e irmãs no YouTube, no Facebook, no Instagram, na rádio AD Jerusalém. Meus amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Hoje nós vamos começar a falar das 7 virtudes que você precisa ter, que nós precisamos ter. Tá? O importante é nós termos essa virtude. Então nós vamos falar sobre algumas delas, tá? Devido ao horário, né? O tempo do horário, né? Hoje eu estou começando a live mais tarde, porque N problemas para ser resolvido, então a gente, tá? Graças a Deus e graças a Jesus, esse fim de semana foi o aniversário do nosso ministério, 10 anos, né? Sob a direção do nosso líder, pastor José, pela misericórdia de Deus. E nós estamos aí, junto e misturado nessa caminhada, em nome de Jesus. As virtudes que Davi trazia consigo fizeram com que ele fosse eleito, primeiro para ajudar Saul, depois para ser rei de Israel. Tenho certeza de que se em sua vida também houver as mesmas características de Davi, você terá todas as qualificações necessárias para que o poder de Deus possa operar por intermédio de você. Se nós tivermos a mesma característica que teve Davi, Deus opera por nós, através de nós. Não entristeça o espírito, não deixe o espírito entristecer. O espírito do Senhor se retirou de Saul, né? Está lá em 1 Samuel, versículo 16, aliás, capítulo 16, versículo 14, né? A primeira parte. Que tristeza é ver o Espírito de Deus desistir de uma pessoa. Nunca deixe que isso aconteça com você. Jamais vá tão longe, a ponto de o Espírito de Deus abandoná-lo. Seu estado será pior do que o de um animal irracional. Você é um espírito que nasceu de novo, e por isso passará eternamente e passará a eternidade com Jesus. Nenhum de nós jamais terá fim. Jamais teremos um fim, pois o nosso espírito é eterno. Deus nos deu o espírito da eternidade. Quando descemos as águas, quando recebemos a Jesus, quando nós passamos a ser servo de Deus, nós temos o espírito da eternidade. Então não vamos nos afastar de Deus. Porque muitas pessoas, amado, costumam dizer que Deus esqueceu de mim. Deus se afastou de mim. Deus não esquece de ninguém. Deus não se afasta de ninguém. É nós que nos afastamos de Deus. Deus tirou o Espírito do Senhor, se retirou de Davi, de Saul, perdão. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, porque Saul se afastou de Deus. Porque Saul desobedeceu. Da parte do Senhor, né? O Espírito se retirou de Saul, tá? E o assombrava um espírito mau por parte do Senhor, tá? Não é dizer que era um espírito maligno, não, era um espírito da parte do Senhor. Chegou o momento em que o Espírito de Deus não pôde mais ficar com Saul, e ele então ficou atormentado. Isso quer dizer que Deus permitiu que Saul fosse assombrado, e não que ele enviou um demônio para perturbá-lo. Deus não tem demônio à disposição para incomodar as pessoas. No entanto, quando ele se retira de alguém, este fica à mercê do maligno. Né? Então Deus permitiu que isso acontecesse com Saul, porque tudo é permissão de Deus. Portanto, esse da parte do Senhor significa com a permissão de Deus. Isso acontece porque ele respeita as leis do mundo espiritual. Se alguém não o segue, ele com muita dor é obrigado a respeitar o livre-arbítrio, a escolha da pessoa. Aquela pessoa escolheu servir ao inimigo, servir o Satanás.
servir a Baal. Então aqui quando ele fala permitiu, né, que é da parte do Senhor, quer dizer, a permissão de Deus, porque Deus respeitou o livre-arbítrio de Saul, assim como respeita o livre-arbítrio nosso. Tá? Então nós temos o livre-arbítrio de escolher se nós servimos a Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ou servimos o inimigo. Aí fica à disposição de cada um de nós. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e o inimigo. Está lá em Lucas capítulo 16, versículo 13, que nos diz: não podemos servir a dois deuses. Amados, nós temos que tomar muito cuidado. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado com o que fazemos, com as atitudes nossas, né? Com o que nós produzimos. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, para a vida eterna. Porque se você vai servir ao inimigo, você vai dever obediência a ele. Agora, se você quer servir a Deus, de fato e de verdade, você deve obediência a Deus. Você deve negar a si próprio para servir ao Senhor, para seguir o caminho reto. O que é ser um servo zeloso? Servo zeloso, olha que maravilha. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 15. Saul tinha alguns momentos de loucura e outros de lucidez. Graças a Deus, os criados deles possuíam alguns entendimentos espiritual. Eles naturalmente usaram de cautela para falar isso com o rei. E esperaram o momento certo. Feliz é o líder que tem ao seu lado companheiros zelosos, que o amam e auxilia nos momentos difíceis. Amados, nós também como pastores, nós também como líder, o líder da igreja, o líder da célula, o líder de jovem, o líder, enfim, todos os líderes têm que ter sabedoria e ter sempre um companheiro zeloso ao lado dele. Diga, pois, nosso Senhor, a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com as suas mãos e te acharás melhor. 1 Samuel 16, né? Ele diz para procurar alguém que soubesse tocar harpa para suavizar o espírito mau, né, que estava sobre Saul. O servo de Saul, os servos de Saul espirituais, que eram, devem ter orado e sentido de Deus que o único jeito naquela situação era encontrar quem tocasse harpa. Isso, contudo, não representava uma expulsão demoníaca, mas apenas uma libertação momentânea. Hoje não precisamos tocar harpa. Temos de usar o nome de Jesus, dando ordem específica ao demônio, como o Senhor Jesus fez quando disse àquele demônio que estava no rapaz epilético: sai dele e não entre mais nele. Tá? Marcos 9, 25, né? A segunda parte do versículo 25. A libertação hoje é realizada em nome de Jesus e é completa e definitiva. Agora, quando nós temos a graça, a unção, o poder que Deus nos dá, em nome do Senhor Jesus,
nós expulsamos o demônio e ele não volta mais, desde que a pessoa não queira. Porque Deus está dizendo aqui, Deus deixou, que permitiu que o demônio perturbasse Saul, foi uma permissão de Deus, porque Saul teve também o livre-arbítrio como nós, de saber o que é certo e o que é errado e escolher o caminho que ele quis. As 7 virtudes de Davi. Então disse Saul ao seu servo: buscai-vos, pois um homem que toque harpa, e que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Eita glória, né? 1 Samuel, aí no capítulo 16, o versículo 17 e 18, né? E vem essa passagem. Quando Saul manda buscar alguém fala, tem Davi. Que é um homem de guerra, né? Um guerreiro nato. Como está aqui. Toca, é valente, animoso, e não era tristonho, alegre. Então o rei manda chamá-lo. Davi não entrou em um campeonato para ser eleito. Era um jovem da roça que tomava conta de rebanhos do pai. Mas servia a Deus e tinha-se preparado para fazer a vontade dele, a vontade de Deus. O Senhor Deus não escolhe alguém por acaso. Ele não olha uma pessoa qualquer e diz, vou prepará-lo para que você seja uma bênção. Não. Compete a nós nos prepararmos para que o Senhor possa nos usar e nos escolher. Não é nós que escolhemos. Amados, às vezes a minha maneira de expressar, no meu entendimento, na palavra do Senhor, o meu entendimento na Bíblia, não é como muitos crentes dizem. Eu estava em tal lugar, eu estava na igreja, eu estava na rua, eu estava em algum lugar, aceitei Jesus. Negativo. É Jesus que nos aceita, é Deus que nos resgata e nos aceita. Nós apenas cumprimos o nosso dever. É Ele que nos aceita. Por isso que diz aqui, não compete a nós nos prepararmos para que o Senhor nos possa usar. Olha que maravilha. Deus não escolhe alguém por acaso. Ele não olha uma pessoa qualquer e lhe diz, vou prepará-lo para que você seja uma bênção. Não. Compete a nós nos prepararmos para que o Senhor possa nos usar. Como nos preparar? Comendo a Bíblia, no bom sentido, sentido literário. Lendo a Bíblia, procurar entender a palavra do Senhor. Ser fiel a Deus. Fiel no jejum, fiel na oração. Fiel no dízimo, fiel na oferta. Fiel naquilo que promete ao Senhor. Essa é a diferença. Mesmo sendo um capial, como costumo dizer, né? Mesmo sendo um caipira, uma pessoa da roça, não menosprezando ninguém, mas mesmo sendo uma pessoa da roça, como se diria hoje, Davi preparou-se e estava evidente nele 7 virtudes. E as pessoas reparavam que ele era diferente. Quem quer ser usado deve se preparar-se e ser diferente. Ser diferente, amados. Como nós vamos ser diferentes? Estudando as pessoas ao nosso lado. Aquilo que meu amigo faz está sendo errado. Eu vou tentar falar para ele que está errado e vou procurar não fazer o que ele está fazendo. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio de saber o que é certo e o que é errado.
ele sabia tocar. A primeira virtude que ele tinha era tocar bem a harpa. Hoje não temos que tocar harpa ou qualquer outro instrumento para vencer o mal. O significado espiritual disso é que devemos tomar posse da bênção e determinar em fazer isso bem. Quando nós tomamos posse da bênção, nós temos que determinar e fazer o que foi dado à nossa missão, foi dado para a nossa missão, fazer com amor, com carinho e com virtude. Não podemos fazer a obra de qualquer maneira. A doutrina de tomar posse da bênção, de usar o poder de Deus, que nos chamamos, de determinação, deve ser estudada a fundo, porque isso é fonte de vida. Com esse entendimento, podemos rechachar todos os ataques do diabo. Se não nos prepararmos para ser obreiros, que não têm do que se envergonhar, mas que manejam bem a palavra da verdade, o diabo irá derrotar-nos com todos os combates. Mas, como filho de Deus, temos a obrigação de vencer todas as batalhas que aparecerem. Amados, ser cristão, fazer a obra de Deus, é uma coisa muito séria. Eu já vi crente ser envergonhado pelo inimigo. Eu já vi crente querer expulsar o inimigo e ser envergonhado por ele, porque não estava preparado, não estava fundado, não estava alicerçado na palavra do Senhor. E é valente a pessoa. A pessoa que é valente é aquela que é intrépida, que não tem medo. Ah, pastor, cuidado com o diabo, ele é muito forte, muito poderoso. Essa é a maior mentira que já lhe pregaram. O Espírito Santo nos revela em Hebreus 2,14. Ele diz, é visto como os filhos participam da carne, do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Jesus o verbo se fez carne e conviveu no meio de nós durante 34 anos. 33 anos e pouco. Me falha a memória a quantidade exata. Mas ele se fez carne, combateu o bom combate. Ele diz aqui, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. O diabo. O diabo foi aniquilado por Jesus. O diabo está aniquilado, Jesus tornou-se como nós, humanos, para por nós derrotar o Satanás na cruz do Calvário. Você não tem de temer a pombagira, o Exu, o caboclo, o orixá que for, ou outros espíritos qualquer. O Filho de Deus tem de ser valente, mas a maioria não é. Quando surge um problema, muitos ficam amuados e perde o interesse pelo Senhor Deus. Se assusta com qualquer coisa. Em Provérbios 24, capítulo 10, capítulo 24, em Provérbios capítulo 24, versículo 10 está escrito, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se no dia da tua angústia você abaixar a cabeça, se sentir fraco, a sua força será pequena. Se você abaixar a cabeça diante do inimigo, a sua derrota será certa, porém seja valente. De fato e de verdade, erga a cabeça. Tenha ânimo. Seja animoso. Uma pessoa animosa é aquela que está cheia de ânimo, de coragem. Para ela não existe tempo difícil.
mas para a maioria existe. Para umas pessoas, o corpo está sempre vazio, para outras, quase cheio. A gente que acha que jamais irá para a frente são pessimistas ao extremo. A pessoa que quer agradar a Deus tem de ser animosa, tem que ser para frente. Ela não pode, em situação alguma, baixar a cabeça e aceitar o que o mal prevaleça sobre a sua vida. Como que você vai querer ser um vencedor se você abaixa a cabeça para que o mal vença? Amados, Davi era um homem de guerra. O que é um homem de guerra? Aprenda isso quando o inimigo surgir com aquela dor no peito, aquela dor de cabeça. Levanta e diga: Pai, eu vou usar o teu poder, o poder de Deus. Destrua esse mal, eu não aceito em nome de Jesus. Olha, quando você sentir uma dor, um mal-estar, alguma coisa, se você é servo de Deus, levante a cabeça e diga: Pai, eu vou usar o teu poder, o poder de Deus, destrua esse mal, seja qual for, e não o aceito em nome de Jesus. Se o diabo tentar pôr em sua mente pensamentos imundos, diga na mesma hora: em nome de Jesus eu ordeno que esse pensamento imundo seja destruído, pois sou um santo de Deus. Ou ainda, se o diabo fizer a você uma proposta suja, recuse, esteja sempre em guerra. Assim era Davi, homem de guerra. Assim era Davi, vencedor em todos os âmbitos, em todas as passagens. Era assim era Davi. Sisudo na palavra. As pessoas pensam que ser sisudo é estar sempre carrancudo ou emburrado. Ao contrário disso, ser sisudo em palavras significa ter juízo ao falar, ter temperança, mansidão e domínio próprio. Há quem fale por quilômetros e ouça por centímetro. Devemos dizer aquilo que o nosso Deus diz. Nunca diga, não tem jeito. Nunca diga, não tem jeito. Eu não vou conseguir. Isso para mim é demais. Tudo acabou. Eita, isso é só derrota. Se você dizer palavra desse tipo, o inimigo vai pegar a sua declaração e consumar a obra nefasta em sua vida. O diabo vai usar como desculpa a sua confissão errada. E quando for inquirido, dirá o seguinte: olha aqui, foi ele quem disse que não conseguiria, que não havia jeito, que era infeliz. Nada disso. Jamais confesse o negativo, o erro. Se você quer vencer todas as lutas, faça como o apóstolo Paulo, que confessava: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Olha que maravilha. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Ademais, o nosso Deus nos fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amanhã nós vamos falar sobre a parte gentil de Davi. Amados, fique com essa mensagem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do Instagram, do YouTube, do Face, ou através do WhatsApp, que nosso zap é o 11, São Paulo, 11 956 554988. Eu sou o pastor Rodrigues, da Assembleia de Deus Jerusalém, e nós dirigimos, eu e a missionária Elza, minha esposa, dirigimos a ADJ2 aqui na rua Helena Ferreira, 143, Vila Clarice, Santo André, São Paulo. Precisar de alguma coisa conosco, entre em contato conosco e faça
as suas perguntas. Outro sim. Nos ajude. Quem puder nos ajudar a manter essas palestras, para ajudar-nos a manter a obra, que puder nos ajudar financeiramente, o que o coração, que Deus tocar teu coração, faça um Pix para nós. É o mesmo número do WhatsApp. A chave do Pix é o 11 956 55 4988. Ajude-nos a manter, para manter a internet, manter o espaço, para nós mantermos a obra. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que Deus é maravilhoso. Deus, quando Ele nos abençoa, de fato e de verdade. Porque Jesus te ama. Jesus precisa de você.